Bem, muito boa tarde. Vamos então a recomeçar os trabalhos. Quero agradecer a todos de novo por terem vindo e por permanecerem nesta sessão que está a ser tão estimulante. Eu tenho a dura tarefa agora de, por um lado, seguir nas funções de moderador o professor Paz Ferreira, que é sempre complicado, que ele consegue fazer as funções de moderação de tal modo extraordinário que, para mim, será complicado, certamente, preencher esses sapatos. Em todo o caso, tenho o papel facilitado por estar numa mesa com 3 oradores brilhantes, todos eles economistas, todos eles comentadores regulares na comunicação social e, portanto, eu vou-me permitir aquilo que é extremamente confortável, que é nada dizer sobre a temática e passar rapidamente a palavra aos oradores, tendo o objetivo de nos permitir acabar até às 13. O professor Paz Ferreira sempre se junta? Junto-me aqui só observador. Okay. Capacete azul, ótimo. Connosco hoje temos o professor Francisco Louçã, que obviamente dispensa todas as apresentações, assim como dispensam todos os outros oradores. Atualmente professor catedrático do ISEG, é um economista com uma carreira nacional e internacional brilhante e publicações intermináveis, autor de 2 livros recentes. Eu tive que escrever isto com cuidado para ver se não me enganava no nome, A Dívida Dura, e Isto é um Assalto. Temos também o Dr. Pedro Brás Teixeira. O doutor licenciou-se pela Universidade Nova de Lisboa, foi economista-chefe do Santander Tota, passou pelo Ministério das Finanças, enfim, uma carreira já longa. É atualmente investigador na Católica Lisbon School of Business and... Desculpa, na Nova Lisbon School, claro, na Nova Business School of Economics. E publicou também recentemente um livro intitulado O Fim do Euro em Portugal, Como Chegamos à Crise Atual. Terminaremos o painel, sem prejuízo depois das perguntas no final, terminaremos o painel com o professor Ricardo Cabral. É um economista também, mas que começou como engenheiro. Exatamente. Começou como engenheiro e finalmente doutorou-se pela Universidade da Carolina do Sul, em Economia, se não estou em erro, e que atualmente é professor na Universidade da Madeira. Tem uma carreira também já muito longa, que o levou ao Banco Mundial, ao Ministério das Finanças, a várias empresas, incluindo a Siemens. E tem também uma ativa presença na comunicação social, em blogs, etc., como os restantes oradores. Antes de passar a palavra ao professor Francisco Louçã, faria a única observação que farei neste painel a propósito do tema da conferência. E que é de que, quando estávamos a preparar o logotipo que está a ser usado constantemente, esta fusão da bandeira da União Europeia e da bandeira alemã, tentámos uma outra maneira de fusão, que era pôr a bandeira alemã e as estrelas europeias por cima dessa bandeira. Caso tenham interesse, tentem e vejam o resultado, que é curioso, porque é incrivelmente reminiscente da bandeira de Angola, o que psicologicamente conduziu a ponderações interessantes sobre o tema da conferência, mas imediatamente também levou à exclusão dessa opção de bandeira. E com isto, passaria então a palavra ao professor Francisco Louçã. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial ao convite que o professor Paz Ferreira me dirigiu e, enfim, na sequência de tantas iniciativas que aqui na Faculdade de Direito e o seu Instituto têm vindo a desenvolver. Na motivação para estes 2 painéis, o texto que nos convidou lembrava, como o professor Paz Ferreira fez no início desta sessão, as palavras de Thomas Mann em 1953, quando a um grupo de jovens estudantes de Direito lhes lembrou que a Alemanha tinha que se fazer não temida e que a condição para isso, para esse ressurgimento da Alemanha, era o seu lugar na Europa. A Alemanha deve ser parte da Europa unida, era a expressão que o Thomas Mann utilizou. E que depois desenvolveu, no sentido que agora é dito, uma Alemanha europeia e não uma Europa alemã.
Vista esta distância, nós lemos estas palavras do ponto de vista do nosso tempo. Mas eu convido-vos simplesmente a olhar para 1953 e a fazer esse exercício tão difícil de pensar que estamos em 1953 no auditório de uma universidade alemã, com o país ainda destroçado pela guerra, a renegociar as suas condições da dívida, sob soberania limitada, ocupada por exércitos estrangeiros e um Prémio Nobel da Literatura, uma grande figura da cultura alemã e da cultura europeia, dirige-se àqueles estudantes para os alertar para que a Alemanha deve ser europeia e não deve conceber uma Europa alemã. É absolutamente extraordinário. Haveria alguém naquela sala que pudesse conceber que na Alemanha, depois da derrota do Hitler, depois da ocupação militar, com a ocupação militar e com a subordinação económica, pudesse a Alemanha impor uma Europa alemã? Na verdade, o paradoxo é que, colocado no tempo próprio da história, esta frase trata de uma ambição tão desmedida perante os factos, que só se ela tivesse uma raiz histórica de uma transcendência que ultrapassava todos os limites da imaginação, pudesse ser concebida. E, portanto, há alguma coisa nesta tensão da estrutura da vida europeia a que nessa altura o Thomas Mann estava a dirigir. Ele não estava a pedir prudência a estudantes que não estavam confrontados com nenhuma deriva de ambição de poder, como é que podiam? Estava simplesmente a falar da sua história. Aqueles que o interpretaram muito depois, o Ulrich Beck, já nos dias de hoje, quando apresenta a ideia do líder relutante da Europa, trata de uma forma também estranha a sua interpretação da elite alemã. E certamente, conhecendo ele melhor do que nós, ou porventura certamente melhor do que eu, o desenvolvimento da elite alemã deixa-nos mais uma vez uma interrogação de outra natureza. A Thomas Mann era histórica. O que é que há no fundo da história que traz esta contradição da Alemanha na Europa? A do Ulrich Beck é muito dirigida à forma como a União Europeia se tem vindo a constituir. Este líder relutante que ele descreve é, no fundo, para nos dizer que na elite alemã os mais europeístas é o grupo da Merkel. E que tudo o resto é muito menos europeísta e muito mais aliado da negociação europeia do que os dirigentes que nós conhecemos. E, portanto, são muito mais próximos de uma cultura de Europa alemã, se há Europa. O professor Paz Ferreira teve a delicadeza de não referir o seu próprio contributo para este debate. Porque depois, evocando Thomas Mann, evocado por Ulrich Beck, Paz Ferreira evocou Ulrich Beck e Thomas Mann, num livro em que trata da evolução da Europa para a não-Europa, que ele colocou no título, e em que sugere no final do livro, de uma forma, enfim, simples e pedagógica, que a Europa precisa de uma desgermanização para poder ter a Alemanha e todos os outros países. Portanto, precisa de uma reorganização, o que é um apelo último, chamemos assim. Há, portanto, no debate que nós temos sobre a Europa alemã ou a Alemanha europeia, um problema anterior a tudo isto, que é a própria Europa. Num livro que eu tenho citado muito, e outros tê-lo feito também, porque acho que é uma leitura muito perspicaz da evolução europeia e das suas contradições, de Medeiros Ferreira, que é o seu livro Testamento, Não há mapa cor-de-rosa, publicado em 2013, este problema é tratado com um desenvolvimento histórico que o autor tinha vindo a utilizar e numa perspectiva de uma leitura política dramática da situação europeia. E creio que ele tem razão desse ponto de vista. Medeiros Ferreira foi o ministro dos Negócios Estrangeiros que negociou a adesão de Portugal às comunidades. Na altura, aliás, acompanhado por um jovem chefe de gabinete, Paz Ferreira.
E dessa experiência e de um europeísmo entusiástico, motivador, era a estratégia que ele propunha e que viveu, porque a assumia por inteiro, assim como o governo de então, e os que se lhe seguiram, de fazer Portugal parte desta Europa, as comunidades, a estrutura. Ao olhar para trás e para esse processo, com essa enorme responsabilidade, Medeiros Freire termina o seu livro citando o mais cético dos socialistas franceses, no tempo em que se começou a delinear o projeto, o que hoje chamamos projeto europeu. Mendès France, deputado, faz um discurso no Parlamento francês em janeiro de 1957 contra Jean Monnet e contra a ideia do mercado comum. Evidentemente, a história foi o que foi e esta tradição e este debate perdeu-se por completo, desapareceu. Jean Monnet triunfou, as comunidades estruturaram-se, desenvolveram-se, alguns dos seus episódios foram revelados já num sentido crítico, tanto por Paes Ferreira como por Seixas da Costa, enfim, no contexto do debate anterior, e creio com muita precisão, mas a história ficou a história do triunfo. E, portanto, a voz cética, tremendamente cética, do Mendès France desapareceu. Que Medeiros Ferreira, ele próprio fundador da presença portuguesa neste projeto europeu, a vai evocar, diz muito sobre o testamento que ele quis deixar e a percepção das dificuldades que ele sentia o ano passado. Dizia nesse discurso Mendès France, então, janeiro de 57, a abdicação de uma democracia pode ser conseguida de duas formas. Ou pelo recurso a uma ditadura interna, concentrando todos os poderes num único homem providencial. Estaria ele a pensar numa ditadura? Estaria ele a pensar em De Gaulle? Ou por delegação desses poderes numa autoridade externa, a qual, em nome da técnica, exercerá na realidade o seu poder político, que em nome de uma economia saudável, facilmente irá impor uma política orçamental, uma política social e, finalmente, uma política. A abdicação de uma democracia será um excesso de retórica, será um argumento, enfim, será simplesmente a busca de um sentido. O facto é que, para ele, esta concentração de poder ameaçava a democracia e a delegação do poder, ou seja, a perda da soberania, registava a perda de uma democracia. Eu creio que estes debates ajudam-nos a perceber hoje o fracasso do projeto europeu. No debate anterior, esta questão foi tratada e creio que com palavras certas. Falhou o federalismo europeu, sem dúvida. Esse federalismo, que era uma promessa da resolução equilibrante da Europa, por um regime horizontal. Todos são iguais num Senado europeu. E, portanto, o federalismo era a construção do Estado europeu com horizontalidade. E, portanto, rejeitando a estrutura piramidal. E hoje, em estrutura piramidal, já não há diretório, disse um dos oradores, já só temos a Alemanha. É verdade. Não havendo estrutura piramidal, portanto, o discurso federalista desaparece. Certo. Mas não desaparece a legitimação transcendental e não democratizante de uma estrutura de poder hierarquizada que, pelo contrário, se afirma com mais força. E ela remete para uma unidade que não é uma unidade de soberania, que é um Estado sendo um para-Estado e, portanto, dispensando as regras que um Estado tem que ter. Sendo o poder concentrado, dispensa por completo a sua legitimação democrática, porque não é Estado. E, portanto, não precisa ter um governo eleito, porque, aliás, se tivesse um governo eleito, ele não poderia ser eleito. A Europa não pode ter um governo eleito. E, portanto, temos o que resta do pior do federalismo, que é a noção transcendental da abdicação da democracia, não tendo nenhuma forma de contrapeso a não ser a realidade financeira e a realidade económica. Eu creio que isso se exprime exatamente no que está a passar hoje. Há 4 dias atrás, no Financial Times,
o comissário para a economia digital alemão, Oettinger, escreveu um artigo sobre o orçamento da França. Poderemos perguntar o que é que a economia digital tem a ver com o assunto, ou porque é que um comissário europeu substitui a um qualquer banqueiro central ou comentador económico que quisesse dizer o mesmo em nome dos mesmos. O facto é que foi ele, e foi ele por escolheu ser ele. E essa escolha é evidentemente altamente significativa. E é altamente significativo que depois da querela sobre o orçamento francês e da querela sobre o orçamento italiano de há umas semanas atrás, que se traduziu imediatamente, como não podia deixar de ser, no recuo patético de Hollande e de Renzi, que se atreveram a propor o que sabiam que tinham que fazer recuar imediatamente, cumprindo imediatamente este desígnio. Depois de isto ter acontecido, um comissário alemão da economia digital escreve um artigo no Financial Times a criticar o orçamento da França, dizendo que a França está a fazer reformas apreciáveis, mas não foi suficientemente longe, porque a reforma do sistema de pensões, que seria necessária, não elimina o déficit no prazo adequado. É claro que nós podemos perguntar-nos o seguinte: quando a Comissão Europeia faz uma comunicação acerca do aumento do salário mínimo nacional português em 20 euros, anunciando que é uma má medida e que, sendo provisória, ela pode ser alterada em dezembro de 2015, nós podemos pensar que há uma ofensa porque ela é simultaneamente uma ultrapassagem dos poderes desta Comissão. Ela não tem poder para se pronunciar sobre o salário mínimo nacional, que é uma regra estritamente nacional. Não tem poder para se pronunciar sobre um impacto orçamental de 17 milhões de euros. Muito menos tem poder para se pronunciar sobre um acordo entre o Governo, sindicatos e as autoridades patronais em Portugal. Não tem nenhum poder a este respeito. E, portanto, usa o abuso de um poder simbólico para registar uma tomada de posição. E podemos perguntar, isto é possível? Não é possível, mas aconteceu. E não sendo possível legitimamente, aconteceu por uma questão da estrutura do poder político. Agora, quando nos perguntamos, pode isto ser feito com a França? O que o comissário alemão nos está a dizer é que a pirâmide, o fim da bipolaridade, o fim da dualidade França-Alemanha ocorreu desde o princípio do governo Sarkozy, acentuou-se gravemente com o governo Hollande, porque até perdeu o aspecto simbólico. Dizia um dos nossos oradores que Sarkozy estava no bolso da Merkel, como ele tem razão, mas estava ao lado dela. Ainda fingia estar ao lado dela na fotografia. Enfim, como viram, o Hollande não está na fotografia. E a política tem também estes simbolismos que são sempre o resultado das suas realidades. E, portanto, eu creio que esta comunicação, sendo o que é, e procurando alcançar o máximo de impacto possível, demonstra simplesmente que a Alemanha não permite que haja nenhuma outra interpretação da Europa que não seja que ela mudou. Estamos em terra incógnita. Aqui só há leões. Hic sunt leones. Aqui só há leões. Já não há nenhuma forma de voltar atrás. E, portanto, temos uma hierarquia das ordens constitucionais, já tínhamos, temos uma hierarquia da ordem da decisão e uma hierarquia da ordem simbólica. E a Alemanha não o tinha procurado da mesma forma como o está a fazer. Isso é uma mudança. Esta forma, que uns interpretarão como arrogância, outros como calculismo, é certamente uma forma de tornar exibido o facto desta diferença se querer proclamar. Ela não se proclamava anteriormente, por isso fingia-se as cimeiras entre Sarkozy e Merkel. E agora não se finge, mostra-se que elas desapareceram e que não têm sentido. Dito isto, há um fundamento, e para concluir, há um fundamento para esta decisão, para esta ordem, quando nós olhamos para a forma como, com o euro, a União Europeia se transformou e o centro financeiro se foi deslocando, deixando de ser somente a City de Londres para passar a ser Frankfurt, percebemos como o euro construiu um poder financeiro novo do ponto de vista da Alemanha. E é certo que a Alemanha hoje
do ponto de vista das exportações de alta intensidade tecnológica, se consideramos a Alemanha com a sua zona periférica económica imediatamente sucessiva, é o maior centro tecnológico do mundo. E, portanto, tem uma capacidade de exportação, de produção de valor acrescentado e de inovação que não é superado por nenhuma outra área económica do mundo. Conjugado isso com ter hoje um poder financeiro que não teve e o poder económico que tem, isso dá à Alemanha uma percepção de si própria que muda a uma velocidade que dificilmente é descrita pela posição do Ulrich Beck sobre o líder relutante. O líder relutante já se viu ao espelho. Isso tem consequências para Portugal. E concluo com isso. Uma das consequências é que a periferização não tem nenhum diálogo possível nas instituições. Não há negociação possível da periferização para recuperar no espaço institucional do sonho europeu uma capacidade de articulação. Ao mesmo tempo, a própria União Europeia torna-se irrelevante do ponto de vista da condução económica da resposta à crise que vivemos. Melhor exemplo do que isso não poderia haver do que a gestão das troicas e a gestão da crise nos 7 anos que vão desde a crise do euro e a crise das dívidas. Mas vejam o que Juncker vai propor esta semana. Como sabem, houve uma enorme expectativa, gerida durante meses, acerca do plano Juncker. Juncker, o modesto funcionário que foi alcandurado a presidente de um offshore ou de um inshore e que, com toda a sua sabedoria da tramóia financeira, foi trazido para a presidência da Comissão Europeia como se fosse uma boa novidade, tinha, no entanto, uma promessa, um plano de recuperação da economia europeia. E os seus adversários, nomeadamente partidos socialistas ou outros, encontraram o lado de Janus de Juncker na promessa da salvação económica com o plano dos 300 mil milhões. E o plano dos 300 mil milhões pairou sobre nós salvificamente durante todos estes meses e semanas até agora. Juncker foi eleito, ele tem o plano dos 300 mil milhões. Juncker tomou posse, traz o plano dos 300 mil milhões. Juncker começa a enfrentar, enfim, a sua governação com o plano dos 300 mil milhões. E agora descobrimos que o plano dos 300 mil milhões é um plano que não chega a 20 mil milhões. Mas que tem esta promessa. Por cada euro que a Comissão põe, espera-se que os privados ponham 14 ou 15 euros, ou seja, a Comissão põe 20 e os privados põem 280 mil milhões. De onde é que vem este maná dos céus? Do enorme apetite de investimento que tem sido revelado, aliás, tão claro ao longo dos últimos anos, ou dos últimos meses, ou das últimas semanas. Este plano não existe. É uma fraude. É uma fraude mal feita. Porque nem sequer está desenhado para enganar quem quer que seja. Não responde a nenhum problema da economia e, no fundo, está a dizer, mais uma vez, o pior das mensagens que a União Europeia poderia dizer. É que só finge. E perante problemas tão reais como o risco da deflação ou da estagnação com deflação, que é o pesadelo da segunda grande depressão, já temos 6 anos desde a crise financeira e arrastamos por algum tempo mais até que haja investimento, até que haja criação de emprego, até que haja recuperação de uma democracia que não abdica de si própria, para ir aos termos de Mendès France. O que temos é que a resposta é um fingimento, um gato escondido com o rabo de fora. Não há dinheiro, não há vontade, não há esforço, não há investimento, não há nada, não sobra nada, senão uma paródia financeira, que é o pior que se pode fazer na finança. Porque entendamos bem, a nós podem nos enganar um dia ou dois, a finança não engana um segundo. A finança não se deixa enganar, nunca. O mercado financeiro sabe tudo e sabe muito bem o que quer. E, portanto, a crise europeia é agravada pelo fracasso das contrapartes e pelo fracasso da estrutura de poder neste contexto. Fica a Alemanha. E ficar a Alemanha é algo que a Europa não deveria querer para si própria. Muito obrigado.